Quais será que são as visões, preocupações, setores, ativos e muito mais do Felipe Miranda para esse ano? Fala pessoal, tudo bem? Sou Bernardo Pascovitch, fundador do IUB, buscador de investimentos totalmente gratuito para você investir melhor. E hoje eu estou aqui, dentro da Empíricos para conversar com o Felipe Miranda. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Antes de conversar com ele, quero te lembrar que você não precisa anotar nada desse papo, porque no final do vídeo eu vou te falar como receber um e-book totalmente gratuito com as maiores ideias, tudo o que você precisa saber que foi dito durante essa série de melhores investimentos do IUB. Agora com vocês, Felipe Miranda, sócio da Empíricos, tudo bem? E aí, Bernardo, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Sempre um prazer falar com você. Prazer todo meu, obrigado por me receber, obrigado pelo seu tempo, super honra aqui. Queria conversar um pouquinho com você sobre investimentos para 2021. Depois da loucura de 2020, a gente até gravou, acho que foi abril, maio mais ou menos, no meio do furacão, turbilhão a gente gravou. Mas vamos combinar que as coisas não estão assim muito diferentes ou extremamente melhores, né? Não é que a gente já superou pandemia, superou quarentena, crise política, tudo. Então, para começar um pouquinho, qual que é a sua visão para 2021? Está num otimismo grande? Vai tudo rolar bem? Claro que ninguém tem bola de cristal, né? Mas como está a sua visão? Olha, tudo rolar bem não faz muito parte da realidade, né? Acho que não combina com o Brasil, né? E nem com a realidade, né? A realidade é problemática, né? Isso já é uma... Daí se infere bastante coisa, já se você leva a sério que, né, provavelmente sua vida é ótima, mas tem problema. A minha é a mesma coisa. E o mercado financeiro é assim, não é... Se você esperar um momento em que não há problemas para tomar decisões financeiras, ou você vai pagar caríssimo, porque todo mundo vai perceber o céu de brigadeiro, ou não vai acontecer nunca, né? Porque não existe, o investidor não é aquele sujeito que não toma risco, é aquele cara que sabe os riscos que estão correndo, né? Há uma nuvem, ela vai ser dissipada ou vai virar tempestade? Essa é a grande dúvida que sempre se coloca. E eu acho que eu estou mais para que as nuvens, pelo menos num primeiro semestre, sejam dissipadas. Eu acho que a gente tem um cenário que pode parecer que os ativos de risco, as bolsas em particular, estão caras, sob uma perspectiva histórica, né? O preço-lucro do S&P, da Bolsa Americana, 21 vezes e meia. Isso para um padrão histórico de 18, 19 vezes, pode ser caro, mas quando você compara isso com a taxa de juro da renda fixa, né, que é isso que você deve fazer, né? Quanto que a Bolsa está te pagando frente às outras oportunidades. E a Bolsa está te pagando bem, pagando um excedente aí de 3,5%, 3,25% sobre o que seria o Treasury de 10 anos, a taxa de juros de mercado nos Estados Unidos. Então o retorno da Bolsa está atrativo, ainda dadas as circunstâncias. E aí tem o outro elemento, o que é importante para isso acontecer, né? De um lado você tem que manter taxas de juros baixas. Então esses múltiplos, esses níveis de preço são adequados e atrativos para essa realidade de juro. Se a gente começar a conviver com juros muito altos, aí vamos ter problema. Aí a gente vai ter que reajustar esses preços para baixo. Isso, no entanto, não está no cenário atual. Lá fora, um grande compromisso tanto do Banco Central Europeu quanto do Banco Central Americano de manter taxas de juros baixas por muito tempo. Aqui dentro a gente deve ter um processo de altas de taxa de juros, mas que não afeta tanto o valuation, porque o que afetaria preços de ação, que está caro ou está barato, é justamente essa taxa longa. Assim como eu falei da Bolsa Americana. A Bolsa Americana contra o Treasury de 10 anos, ou seja, contra a taxa de juros de 10 anos, aqui seria a mesma coisa. A Bolsa brasileira quanto frente ao juro de 10 anos. E o juro de 10 anos já está muito alto. Inclusive, quando o Banco Central sinalizou uma postura mais dura com as taxas de juros, esse juro de 10 anos caiu. Ou seja, não vou precisar subir tanto o juro lá na frente que eu já vou controlar a inflação agora. É isso que o mercado basicamente está falando. E a gente recupera o controle da nossa taxa de câmbio também. Então o juro aqui sobe, mas não a ponto de afetar, até o contrário, o juro longo diminuiu nos últimos dias e com isso você abre espaço para alguma atratividade de bolsa. Com o grande trigger, né, o grande catalisador de um processo positivo no mundo para ativos de risco, que também precisa justificar múltiplos um pouco mais altos, né, de preço-lucro, você tem que ver esse lucro crescendo no tempo. E é fundamental para que isso aconteça uma retomada de economia, né? Os lucros andam com as economias e as ações andam com os lucros. Para isso, o processo de vacinação precisa acontecer e precisa acontecer rápido. A boa notícia dessa história, com idas e vindas, né? A politização no Brasil sempre problemático, tem atrasos, de novo, a vida real ela é problema logístico, problema de insumos, o setor privado vai participar, não vai. As disputas de toda sorte aqui, se o governador está certo, se o presidente está certo. A gente está acostumado.
Mas objetivamente o que a gente vê é que assim, se você pegar a população 70 a mais ou 65 mais, essa turma concentra ali 70% das mortes, 70 e poucos por cento das mortes. Né? Essa estatística vale para São Paulo, você não tem estatística disso para o Brasil, mas para São Paulo ela é muito clara nesse sentido. Estados Unidos é assim, Israel é assim. Então o que eu quero dizer com isso? Se você avança muito rápido no processo de vacinação dessa população idosa, você consegue fazer cair dramaticamente a taxa de mortalidade. E isso já permite uma condição muito boa. É o que a gente já está observando em Israel. Isso já está acontecendo lá. Nos Estados Unidos, alguma dificuldade no começo, mas depois pegou. Então, no Brasil, a gente deve conseguir aí 22, 23 milhões de doses até o final de fevereiro. Isso você consegue fazer um bom preenchimento da população idosa e com isso a taxa de mortalidade cai brutalmente. Aí você começa a ter uma volta de normalidade, uma volta de sentimento também, essa percepção, quando você lidar com o risco da morte, né, é um negócio muito pior, pesado, né? Isso é muito mais duro. Preocupa, né? Aí você tira isso da frente e começa assim, porque aí o impacto não é só na população idosa, né? Assim, ó, meu grande medo era minha mãe. Se minha mãe já está vacinada, então eu já posso sair na rua. Claro. Posso voltar um pouquinho. Né? Um pouquinho, com um pouco, claro, com os devidos cuidados, com responsabilidade. Né? A gente está com distanciamento aqui, eu estou testado, já tive Covid, só por isso que eu estou sem máscara. Mas com respeitados todos os protocolos, você consegue circular um pouco melhor e a economia voltar com consequências positivas para as bolsas. Legal. Então, resumindo, uma grande explicação para dizer que eu estou otimista, mas sem também falsas esperanças. Vai ter volatilidade, vai ter susto, vai ter dificuldade fiscal no Brasil, vai ter atraso na vacina, vai ter um momento que vai parecer que não vai dar certo, mas a trajetória parece construtiva. Legal. Eu te perguntar um pouquinho disso, eu até perguntei a última vez. O que tira seu sono em 2021, o que pode tirar o seu sono em 2021? Você falou alguns pontos já, né? Vacinação, crise política, teto fiscal, sei lá, Estados Unidos, China, etc., mas o que você poderia eleger aí de principais preocupações? Olha, eu acho que a pandemia ainda é uma grande preocupação global, né? Está aí, não tem muito como a gente fugir disso. Eventualmente, se dá uma mutação no vírus que não está coberta pela vacina, isso seria um problema enorme, né? Então, atrasos na vacina, problemas logísticos, tudo isso. Mas eu acho que isso, de algum modo, está endereçado. Né? Você preocupa porque é muito importante, mas não me parece de alta probabilidade esse cenário. O que me preocupa lá fora, tem uma preocupaçãozinha com China. Eu acho que ninguém sabe direito como é que é aquilo, o que vem daquilo. Houve um processo muito grande de alta de minério de ferro, que nos importa bastante, o peso do Ibovespa é grande, do que a gente chama do metals and mining, né, siderurgia e mineração. E agora essas notícias recentes de que China estudaria reduzir bastante a produção de aço, para, entre outras coisas, reduzir a emissão de gás carbônico. Então, isso tudo cria aí uma dúvida sobre China. China é sempre uma fonte de preocupação para mim, que está correlacionado com a atividade global e correlacionado com commodity, com o Brasil em particular. E mais para o final do ano, tem um risco grande, que eu acho que esse é um que a gente tem que ficar muito ligado, que esse tem grande chance de acontecer, ou uma boa chance de acontecer, que é algo semelhante que aconteceu em 2013, que foi chamado do tapering. O processo o Fed, né, o Banco Central Europeu, tem um nível de estímulos de economia, ele começa a funilar esse nível de estímulos, reduzir esse nível de estímulos, e essa redução de liquidez, essa redução de colocação de dinheiro no sistema, o mercado sente falta da ração diária dos bancos centrais, as taxas de juros de mercado sobem muito e a gente volta naquele problema do começo. E por que isso pode acontecer? Porque o mundo, pela primeira vez, acho que desde 2010, ele não tem uma ação tão coordenada em termos de política fiscal, política monetária, em gestão de dinheiro. Então a gente tinha os ciclos, né, 2010 até agora, foi o ciclo mais longo de crescimento da história da economia americana e economia global, mas ele é um ciclo mais suave. Então ele é um ciclo que cresce longo, mas ele cresce a taxas mais baixas. Agora não, a gente tem por conta desse fiscal pesado, por conta do monetário pesado e coordenado, a Europa não fazia fiscal há muito tempo. Então a Europa volta a fazer fiscal, até porque estava quebrada, não tinha muito jeito, né? Então, mas agora volta a fazer fiscal coordenado, então a gente pode ter uma inclinação mais rápida desse ciclo, que ele vinha crescendo um pouquinho, ele cresce mais rápido. Se vier esse caso, aí a gente pode iniciar justamente no final do ano essa discussão do Fed, principalmente o Fed, do tapering, de reduzir estímulos e aumentar a taxa de juros, e a gente vê uma crisezinha de liquidez momentânea. Esse é um fator que tira meu sono. E o Brasil é impossível dormir, né? No Brasil você está sempre sempre em insônia, porque... E a principal preocupação é fiscal, né? De um lado você
penetrar ainda mais numa agenda populista. Até acho que, não quero ser xiita, acho que se bem coordenado, um auxílio adicional aí, one-off, né, que é extraordinário, 20 a 30 bi, o mercado já meio ganhou que deve vir e acho que não seria um problema. Mas se vier algo um pouco mais estrutural, que se arrasta, isso daria problema. Uma eventual eleição de um bloco mais esquerdista na Câmara pode dar problema. E a incapacidade de você colocar reformas também seria o problema. Então essa é a agenda fiscal, que é muito comentada, que não tem muita surpresa. Acho que foi tinha um risco também de política monetária, do dólar dar uma escapada num eventual risco. O Banco Central, ao retirar lá o forward guidance, né, a sinalizar que eu posso subir o juros se eu precisar e admitir publicamente conversas internas de ter subido o juros já em janeiro, isso já acalmou um pouco. Basicamente todo mundo já entendeu que deve subir juro em março. Com isso o câmbio fica, né, a taxa de juros brasileira começa a atrair um pouquinho mais dos recursos internacionais, mais balanceado, né? Ao menos inibir saída de recursos daqui, e aí se tira um pouquinho do risco de crise cambial e inflacionária. Então, acho que um pouco esses os fatores que tiram meu sono. Ou seja, tudo. Assim, eu durmo bem mal também, então não sei se pensar mais, aqui vem uns outros fatores, mas acho que esses Choro de bebê também. Choro de bebê também, embora seria um pouco injusto, que a Maria está ótima, mas choro de bebê também tira sono. E, Felipe, pensando no setor da economia brasileira, setores, alguns andaram muito em 2020, né? Todo mundo fala muito de varejista, online, né? Alguns ficaram muito para ou ainda estão muito para trás. Aéreas, shopping centers, enfim, vários outros. Tem algum setor aí para 2021 que você está mais otimista ou mais pessimista? Algum que você acha mais interessante de observar? Eu gosto de montar uma carteira assim com três pontas. Eu acho que é muito difícil você ir num call seco. Claro. Se você errar, você erra muito grande, né? Sim. Eu vejo com uma carteira que combinasse. Se a economia global vai voltar num ciclo como essa hipótese me parece bastante razoável, você tem que ter alguma coisa de commodity. Então eu acho que commodity tem que compor o seu portfólio e vale para mim a principal aposta. Vale a 3,5 vezes EBITDA, definindo, em algum momento eu acho que ela vira essa página de Brumadinho, define política de dividendos e ela vai ter o que a gente chama de re-rating, né? Ela vai ser melhor precificada porque ela superou uma questão de governança corporativa, ESG, que era importante para ela. Volta a pagar dividendos, ela é muito mais barata do que os pares dela, BHP e Rio Tinto. Sim. Com essa política de dividendos, ela não acho que vai fechar todo o desconto, mas ela vai negociar mais parecida com essa turma, deve ter uma boa alta de vale. Então essa é uma história. Uma outra história, celulose também seria uma commodity que eu gostaria de ter um pouco. Uma outra história é desses cíclicos domésticos ligados à abertura de economia. Então eu gosto de uma beiradinha de educacionais, uma beiradinha de shopping, porque é isso, a economia vai voltar, esse varejo de rua, tem o varejo online, eu já chego lá, mas tem esse varejo físico, eu acho que lojas americanas, por exemplo, a 15 vezes lucro é uma aberração, acho baratíssimo, acho que tem um pouquinho do online também, então ela transita bem nos dois mundos. B2W, né, que é uma operação importante, é de 120 para 70 reais sem acontecer nada, só um rotation técnico do mercado vendendo tech e no rotation trade para comprar banco e commodity. Então acho que lojas americanas é um caso importante. Gosto de Gereissat, por exemplo, que é Iguatemi, né, pode sofrer no curto prazo e tal, tem muita negociação com varejista, vacância até talvez aumente, mas achei uma boa prévia operacional de Iguatemi, acho que gosto de Gereissat bastante. E alguma coisa de educacionais, e a Edux também por isso. Sofreu demais na pandemia. Isso acho que está barato, com a volta seria esperado que ela voltasse. E gosto dessa tendência mais secular que se iniciou em 2020, mas ainda acho que é o início de um processo. Então eu acho que a gente tem espaço para cases de tecnologia ainda. De algum modo, Lojas Americanas está com isso, Magazine Luiza é a nossa representação clássica disso, Meli, né, Mercado Livre, eu acho uma empresa fantástica, e temos também uma posição em Melios, que é uma posição que a gente tem... Uma grande revelação, né? Exatamente. Muito, e acho que é uma turma muito, muito boa, que é difícil você fazer conta, se você for fazer conta com métricas tradicionais de valuation, você vai achar a empresa cara, e de fato ela é cara pelo que ela tem hoje, só que eu acho que tem um execution ali, uma capacidade de execução brutal, e um cara que vai duplicar receita a cada trimestre. Então, um crescimento exponencial gigantesco e com potenciais surpresas para acontecer nesse primeiro tri. Então, essa é a minha cabeça, assim, sabe? Não estou tanto no petróleo, que eu acho que tem uma agenda pesada de petróleo, com o Biden, né, ESG, toda essa história. Acho que também tem um risco estatais aí, que, né, para a Petrobras, o que aconteceu com o Banco do Brasil, o que aconteceu com a Eletrobras,
Então eu tenho um pé atrás com o Petro, embora acho muito barata e seja uma referência mundial de água, de fazer coisa difícil, água ultra profunda e em óleo e gás, os caras são muito bons, mas tem esse medo. E banco eu acho ruim. Não acho que é atacado de todo lado, né? Cada ano é uma surpresa negativa. Toda essa tecnologia, todo esse ambiente é muito difícil concorrer, acho que vai continuar sangrando por um tempo. E tem uma outra linha para ser atacada que não foi, que é a linha de seguro, que é uma linha relevante, 30% do resultado de Bradesco. Então, 8 vezes lucro, 7 vezes lucro, mas de qual lucro? Um lucro que está caindo? Então tem que tomar, acho que, muito cuidado com o banco. Então eu jogaria o jogo do banco através do que a gente chama lá do Financial Deepening, que é um jogo de tecnologia, é um jogo de penetração de investidores em bolsa, mais IPOs e tal, que pra gente está representado por B3 e BTG. Legal. Pô, uma aula, Felipe. Não, imagina. Super obrigado. Imagina, um prazerzaço. Você é um amigo nosso, eu admiro muito o seu trabalho. Quando você quiser, aqui é a sua casa. Obrigado. Sou muito feliz de estar contando com você antes do MBA que estou fazendo. Recebi os livros essa semana. Parabéns pela qualidade. E só comentar que eu achei legal o que você falou sobre empresas de tecnologia, porque o Brasil, historicamente, tem pouca presença de empresas de tecnologia, né? A gente tinha uma fuga, ou ainda tem uma fuga de empresas para Nova York, para a Nasdaq, né? Interessante, alguns cases começam a se formar no Brasil. Magalu não é propriamente só tecnologia, mas enfim, cada vez mais tecnológica, via varejo. Tem gente que fala que VEG é tecnologia, né? Sim, mas enfim, uma Enjoei, que abriu capital recentemente, perfeito. Pets em 2020, Local Web, Melios, acho legal. Neogrid, Mosaico, tá vindo essa muito bacana, essa nova onda de IPOs, que vai dar muita chance, inclusive, de ganhar dinheiro, eu acho. Legal. Super obrigado, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Imagina, muito obrigado a você, Bernardo, um prazer sempre. Valeu. Obrigado, um abraço. Achei super interessante a conversa com o Felipe, visão de setores, visão até de algumas empresas, né, que ele mencionou, commodities, importância de commodities, não tanto interesse em bancos, por exemplo, um assunto que muitas pessoas vão direto de cabeça nos bancos, talvez valha a pena você prestar atenção e pensar melhor. Agora você precisa clicar no primeiro link na descrição do vídeo aqui embaixo para receber o nosso e-book de melhores ideias para os investimentos em 2021. Gratuitas, não vai pagar nada, só deixa o seu e-mail para receber e não perder nenhuma ideia, nenhum insight que foi compartilhado durante toda essa série de melhores para 2021. Faz isso agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, obrigado, tchau!